Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do FIBcast, o podcast da Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer, onde a palavra de Deus tem voz. Aqui é o lugar onde a palavra de Deus, a Bíblia, propõe respostas aos dilemas da vida cristã, da teologia, e este episódio, mais uma vez, vai tratar de assuntos pertinentes à nossa realidade cotidiana, óbvio, em diálogo com a teologia. Então, eu quero fazer um convite a todos vocês que nos assistem para que se inscrevam no nosso canal. Ative as notificações para que sempre que tivermos um novo episódio, você possa ser notificado e assim assistir todas as nossas programações ou todos os nossos episódios. Além disso, sugerimos você seguir-nos nas redes sociais, Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer, ou Faculdade IB, e também, se você deseja estudar teologia, o seu lugar é na Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer. Nós propomos o curso Bacharel em Teologia, que tem uma duração de 4 anos, totalmente EAD, ou à distância, ou online, fique à vontade, para que você adote a nomenclatura que mais lhe convém, mas o fato é que você não precisa estudar presencial. Então, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode estudar conosco o curso Bacharel em Teologia, com autorização do MEC, e logo assim que houver a formação da primeira turma, teremos, portanto, o reconhecimento do MEC. Então, nosso curso já tem a autorização do Ministério da Educação para funcionar, logo é um curso de nível superior com validade ou com reconhecimento para que você possa depois usufruir em todas as áreas da vida profissional e também da vida acadêmica. Então, se você deseja fazer um curso de bacharel em teologia, entre em contato conosco pelo telefone DDD 21 99719 2968, DDD 21 997 19 2968. Além do curso de bacharel em teologia, nós temos também o curso de pós-graduação em História e Teologia do Novo Testamento. Portanto, se você já possui graduação em quaisquer áreas acadêmicas, você pode também fazer o curso de pós-graduação, lato sensu, em História do Novo e Teologia do Novo Testamento. História e Teologia do Novo Testamento. Então, se você deseja ampliar os seus conhecimentos, se tornar um especialista em Novo Testamento, a Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer também oferece a você a capacitação, a especialização, para que você possa atender melhor a necessidade da sua igreja, da sua formação acadêmica, do nosso tempo e da sociedade dos dias atuais. Caso você não tenha condições, digamos assim, financeiras, seja para o curso de bacharel em teologia ou para a pós-graduação, ou talvez você ainda não tenha tempo para isso, você pode também fazer os nossos cursos básicos e médios em teologia, não com a Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer, sim com o IB, o Instituto Bíblico Ebenezer, porque nós somos uma única família. Tanto o Instituto Bíblico Ebenezer quanto a Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer são administrados pelo mesmo grupo, e então nós estamos propondo a vocês o acesso ao conhecimento teológico, seja para o curso básico, para o curso médio, para o bacharel e também para a pós-graduação. Então, entre em contato conosco, repetindo o número de telefone, DDD 21 997 19 29 68, pelo WhatsApp. Nós teremos uma grande alegria e satisfação em te atender, dirimir suas dúvidas, esclarecer tudo aquilo que você desejar saber para fazer a inscrição e estudar conosco. Pois bem, hoje nós estamos reunidos aqui com uma mesa que é muito especial, jovens pastores, jovens líderes, mulheres de Deus. Nós temos aqui 2 meninas convidadas para participar do nosso FIBcast, e temos um pastor que também é professor e professor da Faculdade Instituto Bíblico Ebenezer. É uma alegria também para nós sempre estarmos aqui representados, seja por nosso coordenador, Luiz Guatura, seja por algum professor da nossa instituição, e outros também que, a despeito de não pertencerem ao quadro docente da nossa instituição, estejam conosco para cooperar com o nosso FIBcast. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante e pertinente para o contexto que nós estamos vivendo: os desafios da fé cristã no período do carnaval. Ora, a fé cristã é desafiadora por si só, não importando qual tempo, qual período e qual contexto. Todavia, no período de carnaval, sobretudo no Brasil e mais especificamente onde nós estamos situados, que é o Rio de Janeiro, que é considerado pela opinião pública como a capital mundial do carnaval, então torna-se, portanto, ainda mais desafiador manifestar a fé cristã autêntica nesse período carnavalesco. E para
conversarmos sobre este tema, nós temos, então, portanto, 3 convidados. Vou começar... Pastor Samuel, me perdoe, mas pelas meninas. As mulheres aqui é justo. A preferência. Você gostou, né? É justo. Então, começamos aqui apresentando a missionária Eliana Ramos, que é casada com meu amigo Jackson Ramos, membros na verdade, o casal, né? Mas no caso a missionária Eliane, membro da Catedral da Assembleia de Deus em Santa Cruz, a CADESC, pastoreada pelo pastor José Pedro Teixeira, que também é meu pastor. Então, logo, nós somos companheiros de ministério, além de sermos amigos também no nosso cotidiano. Missionária Eliana Ramos é líder da UMADESC, que é a União de Mocidade da Catedral da Assembleia de Deus em Santa Cruz, há 12 anos. O pastor, no último domingo, até brincou e disse que ela já está há muito tempo nessa liderança. Mas a missionária Eliana Ramos é estudante de psicopedagogia, tem uma larga experiência com liderança de juventude e sabe muito bem quão desafiador é para os jovens manifestarem a fé e a identidade cristã nesse período carnavalesco. Missionária Eliana Ramos, seja bem-vinda, é uma alegria tê-la entre nós. Então, em nome da diretoria da nossa instituição, nós queremos desejá-la seja muito bem-vinda entre nós. Eu estou lisonjeada, né, agradecida a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui. Né? Deus, ele nos proporciona momentos, né, maravilhosos. Louvar a Deus pela vida do nosso bispo Abner, né, Ana Bispa Marvi, que são os idealizadores, né, da faculdade, do IB, responsáveis por isso. E o convite especial que veio do nosso pastor Luiz Guatura, da Ana Helena, a querida, amo demais. E é um prazer estar aqui e o que eu puder contribuir para, né, diminuir as dúvidas da nossa juventude, estamos aqui, né? Louvo a Deus pela vida de quem está na mesa, porque eu conheço todos vocês e estou muito à vontade. Muito bem, maravilha. Irmã Prisciliane Vieira, ela também é uma mulher de Deus, ela é membro da Assembleia de Deus. Eu já ia falar catedral, ainda não, né? Mas acredito que quando ficar pronta a catedral que está sendo construída, tornar-se a catedral. Mas está aqui conosco a irmã Prisciliane Vieira, que é membro da Assembleia de Deus, é diaconisa, na verdade, e membro, obviamente, da Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline Malafaia, e também tem uma larga experiência na liderança de juventude. Então, há 8 anos ela lidera os jovens do campo de Campo Grande, que sempre foi uma referência desde a época do saudoso bispo Daniel Malafaia, que idealizou um projeto, inclusive no período de carnaval, que é o pastor Alessandro idealizou um projeto, mas na época foi o pastor Alessandro que idealizou, que há muitos anos era retiro. Era um retiro. Na verdade, eu estava me referindo justamente a isso. Na gestão e na época do saudoso bispo Daniel Malafaia, a Assembleia de Deus de Campo Grande realizava um retiro de carnaval que dava 800 mil jovens. E eu admirava muito esse trabalho que era exercido pelo saudoso bispo, que ele dava oportunidade para os pregadores apenas do campo de Campo Grande. E ali nasceram muitos pregadores que hoje pregam no Brasil e no mundo todo. E depois o saudoso bispo Daniel Malafaia foi substituído pelo seu filho, o pastor Alessandro Malafaia, que idealizou um projeto que é óbvio, dá continuidade ao que o pai havia idealizado, porém de uma maneira ou de um formato um pouco diferente. E a irmã diaconisa Prisciliane Vieira, quem coordena isso e tem experiência em administrar também de juventude, sabe também da dificuldade que é manifestar a identidade cristã nesse período de carnaval. Nós queremos, portanto, irmã Prisciliane Vieira, desejar boas-vindas. É uma alegria para nós tê-la na mesa para tratar desse assunto. A alegria é toda minha, a honra, principalmente, de estar aqui com esses irmãos, né? Fiquei muito feliz de saber que era com a minha amiga, missionária Eliana, porque a gente já se conhece já tem um tempinho, e a gente está sempre junto, né? Era na rádio, agora aqui. Muito bom estar com vocês também. Quero saudar a todos que estão nos ouvindo com a paz do Senhor e, com certeza, manifestar aqui a nossa alegria e agradecer o convite que veio, né, por parte dos coordenadores, dos diretores, que são os nossos bispos, né, Bispa Marvi, Bispo Abner, e também o pastor Guatura e a doutora Ana Helena. Né? É um prazer estar aqui com vocês e, com certeza, o que eu puder contribuir vai ser um prazer também aprender e ouvir aqui com vocês. Maravilha. Nós estamos aqui também recebendo nosso amigo, professor, pastor Samuel Vieira,
formado em serviço social, tem mestrado na área de filosofia, é isso? Meu mestrado é em comunicação, linguagens e cultura. Então, nós estamos com a pessoa certa na mesa. Perfeito. Comunicação, linguagens e cultura. O carnaval é também um meio pelo qual é comunicado muitas verdades, digamos, Verdade. que não são as nossas verdades, mas para a sociedade são verdades, ainda que sejam verdades a nosso ver relativas. É uma manifestação popular Verdade. que se dá por meio de múltiplas linguagens. Então, nada melhor do que termos aqui à mesa um representante da nossa instituição, que é professor também da instituição, e tem uma formação que muito pode contribuir para nós. Seja bem-vindo, pastor Samuel, que é pastor auxiliar na Assembleia de Deus Mãe, Assembleia de Deus de Madureira, então Amém. ele está realmente em casa. Seja bem-vindo, pastor Samuel Vieira. Louvado seja Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estar pela primeira vez aqui no FIBcast, mas já atuando com a primeira vez de nós três, né? E aqui com a manutenção do pastor Rafael, que está apresentando sempre com maestria o FIBcast. É o nome que Deus colocou no coração da nossa liderança para estar aqui. É uma alegria, então, estar com os irmãos. Estou na faculdade IB como professor, como mediador. Já passei por essa cadeira de liderança, não com tanto tempo, né? Para bater década, né? Foram 4 anos, mas foram 4 anos intensos. E hoje estar aqui representando a cadeira é motivo de gratidão a Deus, a nossa liderança, os nossos diretores, o coordenador do curso. Deus seja louvado por isso e que a gente possa colaborar com os nossos com o nosso público, com os nossos jovens, a respeito desse tema tão pertinente para esse tempo onde estamos, onde nós somos pressionados pela cultura, nós já somos pressionados durante o ano todo, mas essa pressão ela aumenta no período de carnaval. E eu entendo que esse FIBcast é um FIBcast necessário, ele é atual e necessário. Que Deus seja glorificado em tudo. Obrigado, amigo. Nada. Maravilha. Queridos, então nós vamos tratar sobre os desafios da fé cristã no período do carnaval. Inicialmente, julgo ser necessário fazer aqui algumas considerações ou algumas ponderações. Primeiro, a ponderação a ser feita é acerca da própria frase, os desafios da fé cristã. A fé cristã ela está situada num campo desafiador. Eu até ministrava domingo na nossa igreja, e eu disse que a vida cristã está situada num campo de batalha. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ou às igrejas que estavam na Ásia Menor, e sendo a mais proeminente a igreja de Éfeso, então por isso que a carta aos Efésios acabou recebendo este título, ele diz que nós estamos situados ou estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a título de conceituação, o crente está situado nos lugares celestiais, espiritualmente falando. Só que nestes mesmos lugares celestiais, que é um lugar espiritual, também é travada a batalha contra as hostes espirituais da maldade. Então, a fé cristã, por si só, ela é desafiadora porque ela se dá num campo de batalha, se dá num campo de guerra. E é óbvio que, a todo momento da trajetória da fé cristã, essa guerra, que, embora ela tenha início no campo espiritual, nos lugares celestiais, ela se materializa no corpo humano, em sociedade, dentro de um período histórico cronológico em que está vigente alguns aspectos filosóficos, ideológicos e culturais, porque nada acontece no vácuo, nada acontece fora de um espaço. Correto. Então, por esta razão, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos, ou à igreja em Roma, no capítulo 12, como muitos de nós conhecemos, diz: e não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo usa essa expressão, este mundo, ele usa o termo grego airon, que, na verdade, faz um apontamento para o espírito da época. E é óbvio que o espírito da época em que Paulo escreveu a carta aos Romanos não é o mesmo espírito da época em que nós estamos inseridos. Logo, o mundo ele é dinâmico, ele não é estático, ele passa por diversas mudanças. Sendo assim, em cada época do mundo, nós temos um desafio
não diria novo, mas um desafio com uma roupagem diferente, Diferente, é da verdade. roupagem Com a marca daquele tempo. com a marca daquele tempo, exatamente. Então, por que eu estou proferindo essas palavras, sendo ela a primeira consideração inicial? Para declarar que a fé cristã, por si só, ela é desafiadora. E segundo, que esse desafio ele tem marcas a partir de um contexto histórico no qual estamos situados. E qual é o contexto histórico que nós estamos aqui trazendo à baila para discutirmos? O contexto, cultural, ou histórico-cultural do Carnaval, que para muitos pode parecer que é algo novo, mas não é algo novo. Se nós tomarmos a palavra Carnaval à luz da palavra latina, nós vamos perceber que o Carnaval, ele na verdade é uma festa cujo sentido é celebrar os excessos da própria carne. Sim. Porque o Carnaval é uma festa que na cultura católica apostólica romana precede o período da Quaresma, que é um período de penitência e de jejum. Sim. Então, como entraria ou posterior ao jejum, Carnaval um período de penitência e de jejum, vamos aproveitar Aquele dia antes ali. de entrar esse período para a gente Extravasar. e utilizarmos a nossa carne para o excesso. Então, quando eu utilizo essa expressão, usar a carne para o excesso, entende-se, portanto, que isso não é novo. O Império Egito tinha isso, o Império Assírio tinha isso, o Império Babilônico tinha isso, no Império Grego tinha isso, no Império Romano tinha isso, porque todos esses impérios tinham os seus períodos, não só períodos, eram caracterizados também por festas e por excessos à carne. Como, por exemplo, na Grécia tinha a festa ao deus Dionísio, que era regada a muito prazer. Por exemplo, ainda também no contexto do Novo Testamento, período greco-romano, quando a gente lê a carta aos Efésios, no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há, em algumas traduções, usa contenda, mas a ideia é em que há osótia. E o que seria osótia? Em que há dissolução. Todo tipo de práticas pecaminosas no campo da carne. E por que Paulo estava falando sobre isto? Porque havia um deus naquele tempo, que era o chamado Deus Baca, inclusive de onde surgiu a palavra bacanal e a palavra bacana. E o culto ou a adoração ao Deus Baca era regada a vinho, a práticas sexuais liberais ou libertinagem e toda sorte de imoralidade. E aí, quando nós olhamos para o período do Carnaval no Brasil, no Rio de Janeiro, ele tem essa característica, a característica da libertinagem, a característica da fantasia. Eu não vou aqui tomar tempo explicando todos esses contextos nos quais surgiram, mas o período da libertinagem, o período da fantasia, o período da bebedice, o período da violência, o período da sexualidade liberada. O próprio governo, as próprias instituições. O pastor Samuel ele tem muita experiência nessa área também da saúde pública. Sim, atuei 10 anos. Eles incentivam que jovens vão até aos postos de saúde buscar preservativo para se prevenir. Exatamente. Então, é um período que agrada a natureza caída do homem e faz um contraponto, um contrassenso com a fé cristã. Uma vez que a fé cristã, ela prega a santidade. Sim. Ela prega a separação. Diferentemente do Carnaval. O Carnaval, não sendo agora tão teórico ou técnico, o Carnaval é a festa da libertinagem. Sim. E a fé cristã é a celebração de uma vida santa junto com Jesus. Então, na verdade, isso se contrapõe. Então, fé cristã e Carnaval numa mesma frase... Não combina. Não combinam. Eles são antagônicos, eles são divergentes, eles são diametralmente opostos. Todavia, há muitos cristãos que se deixam ser levados, que se envolvem com o Carnaval e usam aquela famigerada expressão. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. É assim mesmo, pastor Samuel? Infelizmente, nós encontramos esse posicionamento em muitos ditos cristãos. Quando isso não deveria ser uma realidade, porque o incentivo à santidade e o reconhecimento da necessidade da santidade, como o nosso apresentador já colocou, iniciou bem,
aqui propôs é uma proposta vinda desde o Antigo Testamento. Se a gente for observar, por exemplo, o que o nazireu poderia fazer ou não. É verdade. E aí, no Novo Testamento, quando a gente tem um trabalho referente à santidade, Paulo vai nos convidar a entender que liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E nós fomos convidados à liberdade cristã. Exato. E não podemos confundir a liberdade cristã com a libertinagem oferecida pelo carnaval e por outras demais festas. Sim. E aí, culturalmente, a gente vai observar na história da igreja que os movimentos de santidade, eles foram movimentos que Deus, que o Espírito Santo, ele então passava pela igreja querendo trazer à tona essa realidade. É necessário uma separação, é necessária uma purificação. E a igreja em que estamos inseridos, o contexto do movimento pentecostal, ele tem esse princípio, o princípio da separação, o princípio da santidade. E hoje nós temos que reafirmar aquilo que talvez deveria ser óbvio para muita gente. A santidade, ela é necessária. A santidade é para o ano todo. É para todo o período. E é para todo o período. E graças a Deus que nós estamos diante de duas mulheres aqui que trabalham com a juventude, que entenderam em Deus a necessidade de, além de trabalhar todo ano com a linha de pensamento, com a linha de trabalho da santidade, com a postura, o estilo de vida da santidade, também enfrentam um desafio maior durante o carnaval. Porque é o momento em que a pressão da sociedade diz: peque. É que a saúde pública se organiza para que as coisas saiam dos trilhos de uma normalidade do que já não é normal o ano todo. Sim. Então, a gente precisa verificar, e eu coloco aqui a questão da ética do corpo. Por quê? A ética do corpo, a exposição do corpo, a banalização do outro, então o outro como objeto nesse período, a erotização, vende-se uma ideia de uma vida erótica perfeita e restrita. E até precoce. Precoce. Exatamente. Isso prejudica planejamento familiar, isso prejudica projetos. Não O que aumento, o aumento Uhum. das doenças sexualmente transmissíveis nesse período e após É esse período, alarmante. e gravidez indesejados, e até tem música para isso Sim. no carnaval, é exatamente preocupante para a questão da saúde. o número de partos em outubro e novembro São grandes. são grandes. Por quê? O que incentiva esse número de partos em alta? Sim. A rede pública se organizar para isso? É o carnaval. É o carnaval. Essa liberdade. Essa liberdade, essa erotização fora do projeto que Deus tem para a família. E a gente tem uma leitura, uma exposição pentecostal. O corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos entender quando Paulo coloca isso à igreja de Corinto. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, vocês não se pertencem. Como dizem por aí, né? Meu corpo, minhas Meu regras. corpo é perfeito. Meu corpo, minhas regras. Nós fomos comprados por um bom preço. Nós precisamos dar valor a esse preço. E entender que somos casa de Deus, né? É isso. Nós somos casa, né? Casa do Espírito Santo. E entender que essa casa não nos pertence. Por isso que não podemos tratá-la de qualquer jeito, de qualquer forma, né? De qualquer maneira. Então, acho que por isso que Paulo escreve dizendo isso, exatamente isso. Porque a gente não pode deixar que essas corrupções venham corromper não só a nossa mente, o nosso coração, mas o nosso corpo. Sim. Que às vezes a gente está muito preocupado, igual ela falou, meu corpo, minhas regras. Porque às vezes a gente vê isso dentro da própria juventude. Sim, né? Ah, sim. ninguém manda no meu corpo. Exatamente. Mas, na realidade, nem nós mandamos nos nossos. Nós mesmos. Porque esse corpo pertence a alguém, foi comprado. Né? E esse corpo passou a ser casa.
casa do Espírito Santo. E a gente sabe que ele não mora em qualquer casa que não seja dele, que não esteja limpa, que não esteja lavada, que não esteja purificada, santificada. Então, assim, é uma conscientização e é um trabalho de formiguinha. E por isso que nunca vai juntar a fé com carnaval. Nunca. Fé Não cristã. cabe. Não dá. Não cabe. Não combina, não combina. Não cabe nem na mesma frase. E, existe um engodo, porque quando a gente traz o carnaval da Europa para o Brasil, a gente começa a pensar... Portugal, né? Culturalmente, também. Também. A gente começa a pensar no seguinte, é uma festa para a erotização. Aí no Brasil, a gente tem a questão cultural, mensagens querendo ser colocadas dentro do carnaval, dentro dos samba-enredos, e segundo a regionalidade, né, nós temos um Brasil muito amplo, Sim. muito grande, e aí já existe uma questão de relativização em relação ao carnaval, porque o carnaval pode conter cultura. E aí a teologia, ela entende a festa cultural, não que ela prove, mas ela entende a manifestação cultural e tem esse desafio de nós refletirmos. Na ótica pentecostal, então, é festa cultural, mas fere os nossos princípios de santidade. Nós podemos lutar por dignidade, passar mensagem das nossas comunidades, das nossas regiões, mas isso precisa ferir a santidade que nos é proposta, precisa ferir essa vida que foi comprada por um bom preço. É a linha que estão levando agora, né? É isso. Machucar. Para massificar. Então, você não participa, você bloqueia a questão cultural. Então, o cristão, ele não é antenado à cultura. Nós reconhecemos os marcos culturais. Com certeza. Nós vemos Deus agir no meio da história. Deus se aproveitar das... Quando eu digo se aproveitar da história, não é porque deu errado, não. É para dar certo, para que o nome dele seja glorificado, para que vidas sejam transformadas. Mas isso transforma-se num apelo. Represente a sua comunidade, represente a sua ancestralidade, e aí espiritualiza. Além de trazer cultura, tem a questão da espiritualização do carnaval. Sim. E isso vai tornando-se um desafio para a igreja, Sim, isso é verdade. para a juventude, E para o para a cristão, sociedade. tornou até... o carnaval fez algo que acaba fazendo algo que machuca a nossa fé cristã, né? Fere, porque se torna chacota. Ofensivo. Né? E muitos cristãos se sentem assim, mas muitos acham aquilo comum e normal. E aí vem a questão da conscientização cristã, né? De você, principalmente na mente da juventude, a gente não pode trabalhar só nesse período. Sim. A gente precisa trabalhar todos os períodos. Todos os anos. Todo ano, todo tempo. tempo. Trazendo aí não só uma questão de conscientização do período, que é difícil, mas de exercer vida cristã, exercer fé cristã. Entendeu? Ter um exercício cristão todos os dias. E aí, por isso que a gente tem, não é só um culto, né? A gente tem encontros, nós temos discipulados, nós temos a EBD, nós temos tantas coisas que nós promovemos exatamente não só para tirar o jovem, mas para conscientizar que mesmo ele estando nesse mundo, ele não faz parte dele. Ele está aqui, está dentro de uma cultura, de uma civilização, mas que nós não somos daqui. A nossa cultura é outra, a nossa civilização é outra. Nós pertencemos a um outro lugar. Então, assim, a conscientização é dizer, por que eu tenho que ser diferente? Porque, primeiro, você é luz, e luz não se mistura. Luz não se mistura, ela não precisa se misturar para brilhar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo isso para os jovens. Você é luz. E luz não precisa se misturar. A luz brilha. E todo mundo vai saber que ela está brilhando. E ela não se mistura para poder brilhar. Então, assim, exatamente para entender, porque eles sempre falam assim, porque a gente tem que ser diferente. Sim, não tem como ser igual.
Não tem como. Eu falo que Deus não tem agentes secretos, só revelados. Né? Eu falo sempre isso para eles. Deus não tem agente secreto. Você precisa manifestar Deus aonde você estiver, com educação, sabendo o seu princípio, o local que você está, mas as pessoas precisam reconhecer Jesus em você. Não precisa só ficar falando o tempo todo de Bíblia. Você está no seu trabalho, com seus amigos, com seus colegas, mas as pessoas precisam saber no seu comportamento, no seu modo de pensar, de agir, de falar, porque aí todo mundo vai perceber a diferença. Aí alguém pode estar, né, nos assistindo e lançando a pergunta, mas como é que eu consigo me desvencilhar, ou na época do carnaval eu não me deixar levar, né, pelo chamado, pelos amigos que convidam, porque às vezes quando chega nessa época, principalmente o jovem, né, aí, poxa, um carnaval eu vou lá, dar uma puladinha, daqui a pouco eu volto, peço perdão, tá, né, vou no bloquinho ali, né, levanta a mãozinha. É mais comum do que nós imaginamos. É verdade. É mais comum. Aí, qual é o segredo? Ela acabou de falar. Eu quero dizer para você, ela acabou de falar. Se nós todos pegarmos esse hábito de estar na EBD, nos eventos que são feitos, nos encontros, nas palestras, nas leituras bíblicas, estar sempre, assim, todos os dias buscando ao Senhor, principalmente o jovem, não chegar numa época dessa, ele não vai sentir nem vontade de estar lá, ele vai sentir nojo. Porque ele já vai estar impregnado de Deus. As senhoras estão propondo uma ideia de que a consagração e a vida com Deus ela precisa ser constante. De tal modo que chegando no período do carnaval, como qualquer outro período, isso para nós não será um grande desafio. Sim. Isso para nós é apenas um retrato de um mundo do qual nós não pertencemos. Exato. Porque Ele se torna muito mais desafiador, não é desmerecer a pressão que o carnaval exerce sobre a carne. Mas o que eu estou dizendo é que ele acaba exercendo uma pressão muito maior do que deveria, porque antes do carnaval, ou no transcurso da vida cristã, muitos desses jovens cristãos não têm uma boa formação bíblico-teológica capaz de fazer com que eles tomem decisões. Só para pontuar aqui algumas questões. No outro dia, aqui, num outro tema, eu disse, à luz de um livro, cujo título é O Jovem Cristão e a Universidade, escrito pelo colega, até um jurista também, o Valmir Nascimento. Ele afirma nesse livro que de 100% dos jovens cristãos que ingressam na universidade, após a conclusão do curso, apenas 40% permanecem na fé. Cristãos. Não importa se o curso dura 4 anos, 5 ou 6 anos, 40% permanecem na fé. Alguns mais afoitos dirão que não permanecem na fé porque foram ideologizados pelo progressismo. Ledo engano. As 3 razões principais que contribuem para o afastamento dos jovens cristãos na universidade da fé cristã, terceira para a primeira, influência ideológica, filosófica. Então, não é o progressismo ou os progressistas, como hoje é a narrativa que é proferida, né, por muitos, que é a razão principal. Segunda razão, a influência moral. O ambiente universitário, eu sou oriundo de universidade tanto pública quanto privada, é um ambiente de muita imoralidade, com muitas festas. Mas não é a razão principal. A razão principal e primeira é a má formação bíblico-teológica. Negligencia, né, essa então, formação. há uma formação, digamos, não tão bíblica, porque são ausentes da escola bíblica dominical, são ausentes do culto de ensino, não se interessam por um estudo teológico saudável, então não possuem uma formação bíblica adequada. Tem uma raiz. Então, eles têm dificuldade de fazer distinção entre algumas apresentações que o pastor Samuel trouxe aqui. A ética cristã e a ética, digamos assim, eu vou usar 2 termos aqui, uma ética deontológica e uma ética... Fala bonito, menino. Não, né? porque Immanuel Kant, ele construiu alguns conceitos em relação à ética. Então, ele diz que tem a ética do dever e tem a ética que você se utiliza para chegar no que você pretende chegar, que é a ética dos fins, né? E não a ética que procura obedecer regras, princípios e valores. A ética cristã, ela é ética do dever.
ela não é ética da finalidade. Então, eu não faço isso porque eu pretendo alcançar um objetivo. Eu faço isso porque a Bíblia determina isso. Então, partindo desse pressuposto, se eu sei que a minha ética não é a ética deontológica, me fugiu aqui a outra expressão, mas é a ética do dever, logo existe uma ética do corpo. Sim. Ou uma teologia do corpo. Eu estava mexendo aqui no tablet enquanto vocês... Eu recuperei aqui uma revista Escola Bíblica Dominical que eu fiz, um comentário que eu escrevi, e aí, num determinado momento, escrevendo sobre Filipenses, eu trouxe à baila a discussão que Paulo apresentou no capítulo 3 da carta endereçada aos Filipenses sobre os inimigos da cruz de Cristo. Quem eram os inimigos da cruz de Cristo? Os gnósticos. E os gnósticos, eles defendiam a ideia de que o corpo físico para nada importava. Então, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Pasmem. Hoje, muita gente não sabe o que é gnosticismo, mas pratica. Gnosticismo. Mas pratica, com de certeza. que modo? Eu faço com o meu corpo o que eu quero. Aliás, o período carnavalesco, ele é um período que você, perdão usar a expressão você, as pessoas precisam ficar nuas, as pessoas precisam ridicularizar o próprio corpo. Sim. E alguns cristãos dizem, não tem nada a ver, isso é só um período. Aí eu até abri aqui o material para dizer que o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6,13, o corpo não é para a impureza, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6,15, Paulo diz que o corpo é membro de Cristo. 1 Coríntios 6,20, Paulo disse que o nosso corpo foi comprado por bom preço. 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo diz que o corpo deve ser preservado em santidade, não só o corpo, espírito, alma e corpo. Colossenses 3,5, Paulo diz que os membros do nosso corpo devem ser mortificados. Então, vamos por parte. Vamos lá. Eu gosto muito de pegar as declarações que vocês fazem para a gente ir montando quase que um roteiro, porque as pessoas estão sem uma boa formação. Sim, sim. O pastor Samuel disse, desde o Antigo Testamento, isso não é novidade. Sim. Aí, se nós lermos Êxodo capítulo 19, Deus estava construindo um povo. Ao construir um povo, Deus dá a esse povo uma identidade. Aí, Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deus diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Noutras palavras, eu não quero saber quais são as culturas por meio das quais os outros povos são regidos. A cultura de vocês é a minha cultura. Tudo bem que ainda não tinha a ideia de reino de Deus. Sim. Mas a cultura do reino seria diferenciada. Ela é diferente. Então, o crente, e aí eu vou terminar aqui a minha intervenção para trazer uma discussão aqui à mesa, o crente não pode ser um receptáculo da cultura vigente da nossa época. Não importa, eu não quero apenas ficar distrito à expressão carnaval. Não importa qual cultura seja. Há até um livro, e eu recuperei aqui um material que eu escrevi há muito tempo, do Neighbor. O título do livro é Cristo versus Cultura. E aí ele apresenta 5 sugestões sobre acerca da relação do crente com a cultura, ou de Cristo com a cultura. Primeira relação, Cristo contra a cultura. É como se nós, enquanto cristãos, fôssemos apenas pessoas que pregam contra a cultura. Isso, portanto, tem o sentido de que os filhos de Deus, eles devem se separar ou são separados da sociedade. Isso é uma primeira hipótese. A segunda hipótese, Cristo da cultura. O que seria o Cristo da cultura à luz desse teólogo? Ele diz que o Cristo da cultura aceita passivamente o ambiente cultural na sociedade vigente para evitar conflitos. Então, eu não quero conflitos, então eu vou aceitar passivamente, já que a sociedade desse tempo diz que o meu corpo são as minhas regras, então eu vou relativizar o aborto, eu vou relativizar as 100 gramas de maconha, porque o Supremo Tribunal Federal deixou, então se o Supremo Tribunal deixou, então já não é mais crime. Não sendo mais crime e sendo apenas uma prática cultural, não é errado. A terceira opção, Cristo acima da cultura. Busca colocar Cristo e a igreja na centralidade da cultura. A quarta possibilidade, Cristo e a cultura em paradoxo, ou seja, tem a cultura cristã e tem a cultura secular. Então, as duas, elas são, na verdade, estão em choques e estão em paradoxo. Mas o principal é o 5. Cristo, o transformador da cultura.
Amém. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é simplesmente fazer paradoxo. O nosso desafio maior não é sermos receptáculo da cultura transformar. vigente, mas sermos agente transformador. Então, Porque quando Jesus veio, ele não veio para dar continuidade na história, nem na cultura, ele veio para mudar. então a senhora Vai disse interferir. que nós precisamos ser sal e luz. Sim. A senhora diz que o nosso desafio não é aceitar o que estão propondo. O senhor apresenta que há uma ética cristã, há uma teologia do corpo. Só que quando olhamos para a realidade, nossa realidade, não vou nem falar da realidade social, quando nós olhamos para a realidade cristã, o que a gente percebe no dia a dia? E, repito, não quero ficar preso à expressão carnaval. Sim. A gente observa pessoas cristãs de maneira inadequada, usando o corpo de modo inadequado, Sim. com roupas inadequadas. Fora de carnaval. Fora de carnaval. Posturas inadequadas, roupas inadequadas. Porque, exemplo, como a cultura do nosso tempo diz que a gente pode andar de calça rasgada, então vou andar com a calça rasgada e minha coxa aparecendo. Qual a diferença, pastor Samuel, diaconisa Prisciliane, missionária Helena Ramos, de colocar uma fantasia que deixa as pernas de fora e uma calça toda rasgada? Eu não estou falando de um rasgozinho, não. Estou falando de calça que deixa a coxa totalmente exposta. Então, nós vivemos um tempo em que os nossos irmãos na fé, eles parecem que estão desconsiderando que nós, enquanto cristãos, nós somos transformadores da cultura e não reprodutores da cultura vigente e nem tampouco receptáculo delas. A gente é atravessado pela realidade cultural que estamos inseridos, isso é inevitável, porque nós não somos nenhum extraterrestre, nós estamos inseridos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Se não somos desse mundo, não devemos, portanto, ser instrumento de receptáculo dessa cultura vigente. E, além disso, nós somos transformadores. Então, como que um cristão, num período de carnaval, ou qualquer outro período, ele se torna um receptáculo da cultura vigente do nosso tempo e conformado? Não é um instrumento de transformação. Aí nasce a pergunta aqui para a gente debater. Eu, às vezes, Gosto disso. faço as explicações justamente para depois trazer a Para pergunta. depois ele complicar. Como ser, portanto, não importa se é no período de carnaval ou fora do período de carnaval. São dois desafios. Não ser um receptáculo da cultura vigente, porque a cultura do crente e a cultura do reino de Deus é outra. Como não ser um receptáculo da cultura vigente e como ser um agente transformador da cultura vigente. Missionária e diaconisa. Então, uma das coisas que eu tenho observado, a gente está comentando aqui, é que, primeiro, a gente precisa se encher de algo que não seja isso. Então, se nós somos cristãos, nós vamos nos encher da sua palavra, do conhecimento de Deus, porque aí não sobrará espaço para que essa cultura entre, para que todas as intenções através desses movimentos entrem. A gente fala aqui sobre o carnaval, mas eu vou falar uma outra coisa totalmente diferente. A gente falou aqui até sobre na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu não sou velha, gente, mas primeira vez foi... Começou cedo. Comecei cedo. 1904. Aí tem que cantar a musiquinha. Então, eu comecei em 2004. Né? Quando eu ingressei pela faculdade, eu lembro... 22 anos. Tem pouquinho tempo. Mas, assim, eu lembro perfeitamente. Isso não foi agora. Isso já foi há 22 anos atrás. E eu lembro disso, que eu entrei numa aula inaugural do meu curso e a pessoa responsável naquela época pegou o microfone e falou exatamente essa frase, e nunca mais eu esqueci, eu já repeti para os meus jovens diversas vezes, que foi, gente, acabou. Acabou o ensino médio, acabou isso, acabou aquilo. Agora vocês estão na faculdade. Vocês estão inseridos dentro de um curso. E vocês vão desaprender tudo o que aprenderam para aprender tudo de novo. O que ele quis dizer vocês vão se esvaziar de todo o conhecimento que vocês tiveram até agora para aprender algo novo
e algo que é certo, correto, que é o melhor. Então, quando ele falou aquelas palavras, eu, em mente, né, muito assembleana pentecostal, e eu fui criada nesse meio, em mente eu falei, Senhor, que o Senhor repreenda essas palavras. Né? E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Porque aquilo que eu aprendi, que é a minha raiz, e que ali eu estava na faculdade, mas eu não sou só aquilo dali. Eu estou na faculdade, mas eu sou uma cristã, eu sou evangélica, eu tenho um Deus que tudo pode, é o Deus da minha vida, que eu entreguei, que eu tenho conhecimento desse Deus e vivência com ele, experiência. Então, na hora, eu repreendi. Eu estou trazendo isso como um testemunho, mas para embasar aquilo que eu vou responder, que muitas das vezes o que o inimigo quer mesmo é nos esvaziar para que a gente possa colocar toda sorte de lixo, de conteúdo que ele está oferecendo e assim, de forma muito gratuita. E, assim, é difícil, não é fácil, mas eu sempre falo, nós precisamos nos encher. Encher de quê? É só vir à igreja? Não. É só cantar no grupo? Não. É só vestir a camisa? Não. Nós precisamos entender que nós precisamos ter conhecimento. Esse conhecimento de Deus vai nos encher. E aquilo que o Senhor trouxer para nós vai nos bastar. No entanto, que foi falado aqui sobre não se conformar e ter uma transformação. Mas só quem não é transformado e conformado é quem tem uma renovação de mente, que sofre essa renovação de mente, que é através da palavra. Que aí, mesmo que o mundo venha com tudo ao redor, eu vou entender que aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. E nós vamos ter essa consciência. Aí, Anny, mas é simples falar, vai vir situações difíceis, sim, mas a palavra de Deus, em 2 Timóteo, fala que nós devemos fugir. Quando nós não... Foge da tentação. A palavra de Deus também vai dizer que nós devemos vigiar e orar para que a gente não caia em tentação. Uhum. E aí eu gosto muito da palavra de 2 Timóteo 2,22, que fala, foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Aí eu falo sempre para os meus jovens, o que você precisa fazer? Se junta com quem vai te ajudar a continuar de pé. É isso. E aí a grande... De tanto a gente repetir isso e de tanto a gente falar, e eu acho interessante que os jovens começaram a fazer isso. Né? Algo que um movimento tão grande assim dentro da juventude lá, propriamente dito, da própria sede, que eles começaram a se juntar, os meninos com as meninas com as meninas, fizeram seus próprios grupos, eles vão no monte, eles buscam, quando outra Anny está ruim ali, Anny conversa, eles me ajudam a identificar quem está com dificuldade de enfrentar as situações difíceis da vida cristã. E eles mesmos acabam ajudando. Vamos lá, vamos orar, vamos para a EBD, e chama, e busca, e leva. Então, assim, exatamente isso. Você precisa se juntar com aquele que realmente busca o Senhor, para que também, se você tem alguma dificuldade de permanecer na sua fé, você enfrenta alguma dificuldade quando você olha as situações, você busca também a quem pode te ajudar. Não fica sozinho nessa. A senhora trouxe uma informação no meio da sua fala, que eu acho que seja um dos grandes desafios da maioria dos líderes de jovem nas nossas igrejas. Quando eu digo nas nossas igrejas, todos nós aqui somos assembleanos. Sim. E a gente tem a nossa tradição, a gente tem a nossa cultura. A Assembleia de Deus tem a cultura de festividade, irmãos. Sim, sim. E anualmente. Adoro fazer as festividades. E se não tiver festividade, parece que nem Deus existe. E os líderes de jovens, eles são desafiados justamente nessa expressão que a diaconisa Prisciliane Vieira trouxe aqui. Se encher o tempo todo. E por que esse se torna o maior desafio? Porque muitos jovens só são motivados no período do congresso, da festividade. Então, por exemplo, em Santa Cruz, a festividade de jovens em julho, todo ano. Em Campo Grande? Julho. Em julho. Mesmo período. São irmãs. Então, veja. Aí, aqueles que não se enchem continuamente, eles surgem igual um paraquedas do nada, quando você olha, chegaram.
São os primeiros da fila. Final de maio eles aparecem. Aí em junho eles querem participar de todos os ensaios. Em julho eles querem brigar para solar, inclusive, no hino. Passou o congresso, 2 semanas depois, 20%, 30%, isso porque eu estou sendo generoso, já não aparecem mais na escola dominical. Sim. Óbvio que quando chegar fevereiro do ano seguinte, eles estão o quê? Frágeis na fé. Presas fáceis para serem arregimentados por algum bloco carnavalesco. Verdade, gente. Então, eu acredito que um dos maiores desafios de líder, repito, das Assembleias de Deus, porque isso é uma cultura das Assembleias de Deus e que a gente não tem como mudar a nossa cultura, porque cultura você não muda de uma hora para outra. Cultura ela é construída ao longo de décadas e para você mudar cultura e tradição, às vezes você nem consegue mudar. O nosso saudoso bispo falava sempre nos finais de congressos e retiros. Ele falava assim, e amanhã, jovem? Ele falava sempre isso. Eu lembro disso e eu falo isso para os jovens hoje também. Nosso saudoso bispo Daniel Malafaia, ele falava assim, e amanhã? Hoje você pulou, você se alegrou, falou em línguas, rodopiou. Eu quero ver vocês amanhã. Aí ele falava, você precisa ir à EBD, você precisa vir no culto de ensino, você não pode desistir, porque hoje aqui você recebeu uma recarga, você recebeu um incentivo, né? Agora você parece que está um super crente, mas é o dia a dia... Esse combustível, uma hora ele vai acabar, Vai você vai precisar acabando. reabastecer. Então, veja, a pergunta foi, como não ser um receptáculo da cultura vigente e como ser um transformador da cultura vigente? A resposta da diaconisa Prisciliana Oliveira foi se enchendo o tempo todo. Mas como se encher o tempo todo se a motivação da maioria deles é só se encher em período de festa, missionária Eliane? Então. Como que a senhora, enquanto líder de jovem... Obrigada pela pergunta difícil. Como que a senhora, enquanto líder de jovem, consegue vencer esse desafio de motivar os jovens a se encherem o tempo todo para que eles não sejam receptáculo da cultura vigente e sim transformadores da cultura vigente? Porque no período de congresso, por exemplo, nossa igreja, a Catedral da Assembleia de Deus da Cruz, todo ano, no período de carnaval, faz o REC, Renovação Espiritual no Carnaval. Carnaval esse ano é 14, 15, 16, é isso? Começa dia 14, até É, 17. então sábado. é 15, 16, 17, domingo, segunda e terça. Aí já foi divulgado os pregadores e cantores. Aí você vai nas redes sociais da igreja. Que dia é fulano? Que dia é Beltrano? Não é um pecado. Sim. Só que essa motivação de se fazer presente em uma programação em que Porque alguns tem pregadores e fulano cantores renomados estarão, não é a mesma motivação que domina o coração deles para ir domingo de manhã, na terça-feira, na quarta, para participar dos ensaios, para ir nas reuniões. Então, a pergunta, missionária Helena Ramos, é esta. Como motivá-los para que eles sejam cheios o tempo todo a fim de obter esse resultado, esse objetivo que é não ser receptáculo da cultura vigente, ser transformador da cultura vigente? Entendendo que o evangelho ele não é facilidade, né? O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é dor, né? Mas o evangelho nos leva para o céu. E o apóstolo Paulo, ele diz, numa das suas cartas, assim, em Gálatas 2:20, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando eu entendo esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nada muda o meu pensamento, nada me distrai, nada me desvia para outro caminho. Pode vir o batuque que for, a fantasia que for, a oferta que for, porque quando eu entendo esse sacrifício aqui, o que falta na vida de não só muitos jovens, mas como de muitas pessoas que se diz cristão, eu acho que são só crentes, porque o cristão, ele professa isso aqui, ele vive isso aqui. Ele vive a cruz de Cristo. Ele entende, sente, e ele se separa literalmente. Algumas pessoas até acham, mas, poxa, você é jovem, você não tem que curtir, não. Eu estou curtindo a cruz de Cristo, e essa cruz que vai me levar para o céu. Então, quando a gente está impregnado dessa verdade do Evangelho, a gente consegue vencer.
E a única forma não, eu sempre falo para os nossos jovens na nossa EBD que não tem uma fórmula para eu te dar para você se santificar. Isso é personalíssimo. Isso é você e Deus. Isso é pessoal. Isso é a sua renúncia, é a sua busca. Não tem como o pastor Rafael buscar para ele, eu achar que eu posso pegar um pouquinho da porção dele, botar em mim e sair daqui falando bonito como ele fala. Se eu não comer a quantidade de livro que ele come, se eu não orar o jeito que ele ora. Então, isso é individual. Qual é o problema da juventude de hoje e de muitos crentes? Acha que, porque eu sou líder, eu tenho que estar puxando e carregando eles até o céu e achando que a minha oração, só a minha oração, vai fazê-los santos e chegar ao céu. E, na realidade, não é isso. Para eles conseguirem se desvencilhar, na parte da tentação, eu sempre dou o exemplo de José. Não tem Bíblia grande, não tem monte, não tem jejum de 48, 24, 72 horas, 21 dias, que vai te fazer fugir de uma tentação, que apareça uma mulher na sua frente para te seduzir, ou que apareça um rapaz na sua frente para te seduzir. E no âmbito do carnaval, não tem como eles se desvencilharem disso se eles não tiverem em Cristo e fugir. Uma postura, a fuga é necessária. Fugir da aparência do mal é necessário. É a única expressão bíblica aqui, pastor. Eu sou o nosso doutor lá, né? Prega muito o nosso exemplo de pessoa que entende muito da Bíblia, e é o que eu falo para eles. Acho que é a única coisa que não tem oração, não tem jejum, não tem palavra que vai te livrar disso, a não ser você fugir. A não ser você não estar presente. E hoje, missionária Eliana, se a senhora me permite, melhor dizendo, acredito eu que o desafio de fugir ele é ainda maior. Sabe por quê? Sim. Porque hoje meu telefone está carregando. Celular. Você acessa o Instagram. Entra na sua casa, entra no seu Entra sem você celular. querer. Sem você, por exemplo, nós estamos falando isso aqui sobre carnaval. Gente, o algoritmo, ele está Já vai ouvindo tudinho. o que nós Daqui a estamos pouco vai falando aqui. aparecer tudo. Daqui a pouco, quando a gente entra no Instagram, aparece na propaganda patrocinada carnaval. Se a pessoa não estiver bem espiritualmente, ele clica, aí pronto, você clicou uma vez, já passa a aparecer, já se torna recorrente a aparição de coisas que não convêm para um cristão. Isso é verdade. Então, antigamente, para um crente, a gente tem uma expressão, a senhora, com respeito, Muito é obrigada. mais antiga da Eu mesa. pintei os cabelos. Antigamente havia uma expressão assim, não coloquem coisas más diante dos vossos olhos. Você, às vezes, escolhia colocar uma coisa má diante dos olhos. Hoje, você nem escolhe. Hoje, você acessa a coisa má diante do... Então, assim, o fugir se tornou mais desafiador. É assim, pastor Samuel? É assim, e é interessante o senhor colocar essa pergunta para as irmãs que lideram jovens, porque é o seguinte, a necessidade de constância e entender que a vida não é movida por shows, Exato. e que culto não é show, Exato. é reflexão e a mudança de vida. Exato. É um reflexo que está batendo na juventude, mas que o movimento pentecostal está encarando agora. Porque as novas igrejas, elas trabalham ideias, e às vezes nós somos levados no trabalho com a juventude a personalizar o nosso culto, a dar uma tendência de show para o nosso culto. Para atrair. Para né? atrair. Isso mexe, isso nos deixa em êxtase. Então, naquele culto com cara de show, a gente chora. As palavras de impacto que são ditas mexem extremamente com o nosso emocional. E aí nós vamos encontrar algumas instituições, infelizmente ditas cristãs, que estão se aculturando e transformando todo o culto num show, já que é de show que essa pessoa mantém a espiritualidade dela. E também existe a questão que, quando o senhor citou aí, uma das possibilidades em relação ao cristianismo e à cultura, e Deus e a cultura, é quando, então a cultura vai ditar muito sobre Deus aqui nesse contexto. E algumas tradições de fé ditas cristãs começaram, então, a personalizar algumas festas, trazendo para o cristianismo. É verdade. Que é um desafio para nós dizermos aos nossos jovens, às pessoas que não têm uma base na fé,
que a vida ela não é feita só de grandes eventos, que reino de Deus é reflexão, é sofrimento, é renúncia, que muitas pessoas vão falar em nome do Senhor, mas não estarão em nome do Senhor. Que a gente tem que se lembrar daquele ditado de mamãe e papai: você não é todo mundo. Adoro. E a cultura, ela vai... Ó, adoro. Isso deve soar assim em Santa Sempre. Cruz sempre. Você não é todo mundo. Você não pode entrar na cultura do relativismo do tanto faz e relativizar a igreja, e relativizar os cultos, e relativizar a vida cristã. Então, o impacto que vocês estão sentindo, na realidade, é um desdobramento da igreja ao longo do tempo. longo do tempo, Será exato. que dá para a gente ser igreja e personalizar a igreja? E será que nós vamos ceder na santidade porque nós não queremos perder os jovens? É. Como vamos responder E a a falta essa do confronto, demanda? né? Porque hoje, e aí, às vezes a gente é levado até como uma líder um pouco arcaica, né? Eu, às vezes, não é tão dinâmica. Né? Hoje a Mas palavra... o dinamismo deles na verdade, trazer a cultura do mundo Sim, para dentro da ah, igreja. Sim. Fulana é uma líder não tão dinâmica, é um pouco arcaica ainda, fala ainda firme, né? Ainda tem uma firmeza nas palavras. Usa um linguajar cristão, porque até usar o Isso. linguajar cristão bíblico... Agora já não passou, não Você não pode. pode dar mais a paz do Senhor. E aí, Não. beleza? Como é que tá, mano? E Fala aí? aí. É igual. E aí eu fiquei pensando aqui nessas estratégias, né, de manter essa juventude, na realidade, de fazer com que eles permaneçam na fé. Né? E eu estava pensando aqui assim, algumas coisas, e às vezes até quando a gente fala mais duro, né, e eu sou bem típico, né, da Anne ser mais durona, né? E às vezes eu falo assim, gente, eu sou dura, mas sei dar carinho, sei dar amor, sei acolher. Mas tem hora que você precisa ser confrontado. Sim. E às vezes quem vai te confrontar não vai ser o seu amigo que vai passar a mão na tua cabeça, vai ser o seu líder. O seu líder, muitas das vezes o jovem ele precisa ser confrontado. E às vezes o que a gente quer é esse relativismo, é aquela coisa do envolvimento. Eu preciso envolver ele, sim. Mas tem hora que você precisa confrontar, você precisa chamar para uma conversa pessoal. E eu falo que o que às vezes ajudam eles a permanecer na fé é não só o envolvimento com as coisas da igreja, que é a questão do serviço, né? O envolvimento de fazer alguma coisa, não. Mas eu acho que, principalmente, são as coisas que não têm a ver com festividade, não tem a ver com retiros, com movimentos mais grandiosos dentro das nossas sedes, catedrais, entendeu? Mas tem a ver com o dia a dia. Né? É aquele clube do livro, é aquele discipulado, né? Que você faz, às vezes, e não consegue fazer toda semana, mas pelo menos uma vez por mês, de 15 dias. O incentivo à EBD. Né? Hoje eu percebo assim, que quando você faz um trabalho contínuo de discipulado, né? E não é uma questão de fazer grupinhos, é o discipulado mesmo do dia a dia, é isso que eu estou falando. Transformar aquela pessoa em imagem de Cristo. Exato, A imagem de Cristo. Eu percebo que a EBD começa a encher. Sim. E nós vivemos isso hoje lá, né? Eu até esses dias a gente conta, às vezes não vai dar, tem que pegar a cadeira, e a gente vê um número de jovens crescendo, mas não é um trabalho de um dia. E ele é Mais do que a mim, missionária Eliana sabe disso. É um trabalho contínuo e é de meses, não é de anos, irmãos. Para eles entenderem que a festa é só uma festa, que ela vai passar e que ele precisa ser crente na segunda-feira, isso é um trabalho muito difícil. Porque você precisa apresentar para ele uma fé genuína, uma fé verdadeiramente cristã. E eles cristã. olham para nós, né? O espelho, tempo todo. Até onde vai. E aí, o que faz eles permanecerem? Essa apresentação é também tudo, é esse conjunto. E, principalmente, ele entender que você é crente igual a ele e que você passa situações parecidas e e trazer essa liderança mais acessível possível. Para que eles possam, na hora do sufoco, eles podem recorrer. Eles podem entrar no WhatsApp, eles podem pedir uma oração, eles podem... Anne, não sei o que eu faço, está acontecendo uma coisa comigo, não estou conseguindo sair do meu lugar.
e eles conseguirem recurso. Agora, para a formação de uma juventude forte, eu me coloco a analisar todos os dias como a liderança de jovens e adolescentes precisa de apoio, precisa de acolhimento. Enquanto líder, eu liderei adolescente, e aí eu me sentia sozinho, às vezes, na questão de ter a presença dos pais. Quantas horas esse jovem, esse adolescente fica comigo? Na igreja, nos devocionais, na IBD. Mas quantas horas essa pessoa está com a família? Como a família entende a importância dos trabalhos que envolvem o crescimento espiritual, porque tem contextos que, para o pai e para a mãe, vamos lá, uma parte dos nossos jovens agora não vão frequentar o REC e não vão frequentar o SPR. SPR. Eles vão para a casa de praia. A casa de praia, para você que está adulto, tudo bem. Se você tem maturidade para ela... Frio, Samuel. Arraial do Cabo, Angra dos Reis. Angra dos Reis. A casa é Irmãos, em olha o nome local de da casa Jesus. Olha só, vou olhar para Rua das Pedras, Rua das Pedras. Porque eu não estou contra a tua casa de praia. Em nome de Jesus. É um período. Deus que É te necessário deu, foi se Deus que organizar. te deu. Só que eu fico pensativo. Você tem maturidade para estar naquele ambiente e reservar a sua família. Será que o seu filho, seu adolescente, tem essa maturidade? E às vezes ainda vai dar a volta. Porque, Num porque passeio lá na a orla, proposta na hora de santidade do catolicismo, por um tempo, foi o quê? Abstenham-se da sociedade. E no movimento pentecostal a gente já entendeu. Nós precisamos nos manter, nos relacionar, ser sal e luz. É ter santidade se movimentando, no meio. Santidade pública. Ser diferente estando no meio daquele que não é diferente. Ser diferente, não pecar num ambiente que todo mundo peca. A proposta ela é essa. E aí, quando esse período de formação da experiência espiritual precisa crescer ali, da adolescência para a juventude, para que ele tenha uma manutenção da fé, para quando ele chegar lá na faculdade, ele não ter essa... A gente não ficar procurando outras desculpas. É a questão progressista. É a questão... Será que não é nesse percurso que nós temos que apoiar líderes que entenderam a necessidade da experiência espiritual, olhar essa agenda e pensar: eu vou montar a agenda de passeio da minha família depois que a diaconisa Prisciliane montar a agenda do da departamento, juventude, porque eu entendo que é essencial a presença do meu filho lá, porque o batismo com o Espírito Santo na vida dele faz diferença. Na maioria das vezes, Samuel, o que os líderes encontram é uma resistência na própria família dos jovens e dos adolescentes. Por quê? Porque nós hoje vivemos um contexto familiar, eu tenho que dar para o meu filho tudo de melhor. E o de melhor sempre não está incluído uma vida espiritual plena. O melhor, porque outrora, diaconisa Prisciliane, missionária Eliana Ramos, pastor Samuel, nós tínhamos um maior desejo de ser batizado no Espírito Santo, ser usado em profecia, ser um pastor, ser um obreiro, ser um pregador. Os jovens de hoje, eu não estou dizendo que é pecado, viu? Está aqui falando quem tem 4 graduações, tá bom? Então não tem nenhum problema. Tem formação na área da radiologia, na área da pedagogia, da teologia e do direito. Não estou falando contra o estudar. Porque às vezes a gente fala, as pessoas pensam... porque hoje os pais só incentivam os filhos. Vira engenheiro, vira médico, vira promotor. Mas por que você não incentiva primeiro o seu filho a ser um homem e uma moça cheia do Espírito Santo? Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, vejam, num período de carnaval, eu sou um adulto, com 40 anos, eu não tenho condições de estar na região dos lagos. Não porque eu vou cair em pecado, não é isso. Como que você tem sossego para estar nesse ambiente no período de carnaval? Como que você sai à noite para comer uma pizza? É verdade. Se joga um espuminho em você, se os carros estão com a mala aberta, com aquele barulho, aquela perturbação, mulheres seminua, homens sem blusa, é um empurra-purra, é gente bêbada. Aí eu sou casado, estou de mão dadas com a minha esposa, mexem com a minha esposa, o que eu faço? Então, assim, existem ambientes que eles não são sequer compatíveis com o cristão em dados momentos. Eu leciono numa instituição no Leblon. Os alunos e os irmãos dizem:
pastor, o Leblon não tem condições, ou a Zona Sul não tem condições de crente andar. A gente não sai de casa. Sim. Até porque os tapumes precisam ficar na porta do prédio, porque Eles fazem muita fazem, sujeira. eles têm relações sexuais na rua, eles sujam, urinam na porta do prédio. tudo. Assim como acontece na Zona Sul, acontece em Cabo Frio, acontece em Angra, acontece em Arraial do Cabo, acontece em Araruama, acontece em São Pedro da Aldeia. Então, como que num período em que na Assembleia de Deus de Campo Grande, a guisa de exemplo, está acontecendo uma programação que propõe renovação espiritual, propõe a formação de uma identidade cristã, um auxílio na formação da identidade cristã. De igual modo, de Santa Cruz, eu vou propor o meu filho ir para um ambiente que é totalmente divergente disso. Oposto, né? Pelo contrário, vai mais alimentar a carne dele do que o espírito. Então, nós, na verdade, passamos por uma série de problemas porque a própria família, onde é o primeiro espaço da formação da identidade cristã, acaba proporcionando aos filhos atividades que não condizem com a própria formação que eles dizem querer dar ao filho. Então, ao invés de levarem o filho para a escola bíblica dominical no domingo, vou passear com meu filho na terra do Flamengo. Você faz isso uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, é compreensível. Sim. Todo domingo? Ao invés de levarem os filhos para o culto de domingo, não, domingo à noite, prioridade é a minha família. Hoje Vou o acordar porque discurso, tá cansado hoje o pra ir discurso, beber. inclusive, é esse. A prioridade é a minha família. Então, o Deus que a Bíblia diz que deve ser a prioridade, para muitos cristãos, eu não estou falando para ímpio, para muitos cristãos não é mais prioridade. Então, veja, dentro desses questionamentos que eu estou apresentando, como que alguém não vai ser receptáculo de uma cultura vigente nesse mundo se ele nem tem Deus como prioridade? Se não tem Deus como prioridade, ele não tem a consciência de que ele precisa rechaçar, no sentido de não fazer adaptações a essa cultura do mundo, a sua própria existência. Segundo, se ele não tem Deus como prioridade, como que ele vai ser agente transformador de uma cultura que para ele é normal? Como. É verdade. Não vai. Então, para ele, o PR. SPR é só mais um evento, Sim. o REC é só mais um evento, e não uma oportunidade de eu me tornar mais parecido forte, com Cristo, mais forte. Então, é só mais um evento. E depois da manhã, continua a mesma coisa. Sim. Então, o desafio do ser cheio continuamente, o desafio do buscar a santidade de modo contínuo, assumindo a minha responsabilidade na coparticipação dessa santidade, que é Deus quem santifica, mas eu sou coparticipante dessa santidade. E é diário isso. E como eu estou pegando aqui a contribuição de cada um, e o que o pastor Samuel trouxe no sentido de, eu gostei da expressão, personalização dos nossos cultos. Se no nó, como que eu vou formar uma identidade cristã se às vezes eu acabo sendo um agente de personalização da própria fé cristã? Então, a fé cristã, ela está a personalidade do Rafael, está a personalidade do fulano, do ciclano. Então, se não fosse ciclano, fulano, eu não vou. Se não tiver ciclano, beltrano, Aí eu não perde quero. a identidade de Cristo. Então, a gente está Gera perdendo a Deus identidade de conforme Cristo. cada pessoa. Cada pessoa. Exatamente. Então, é um Deus mutilado. É um pouquinho eu estou falando um Deus mutilado, é Deus com D minúsculo mesmo. Então, tem um pouquinho desse Deus aqui. Permita-me só, a título de exemplo. Então, tem um pouquinho do Deus Rafael, tem um pouquinho do Deus Samuel, tem um pouquinho do Deus Prisciliane, tem um pouquinho do Deus Eliane. Só não tem a totalidade do único e verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Porque, inclusive, a minha classe, que eu também sou pregador, além de ser ensinador, a minha classe de pregadores, lamentavelmente, alguns deles estão tentando incutir nos nossos jovens a identidade deles. É verdade. Sim. Então, É verdade. vocês, eu estou falando vocês, é porque vocês são os líderes de jovens, Tranquilo. vocês encontram um grande desafio, porque não é só o desafio da cultura do mundo, é o próprio desafio da cultura cristã vigente do nosso tempo. Sim. E qual é uma das características dessa cultura cristã vigente do nosso tempo? A mutilação da liderança. A liderança hoje está mutilada e fragmentada. Então, eu sou jovem, a senhora é minha líder. Só que eu assisti 10 pregadores falando no YouTube. Eu não quero ouvir a senhora. Eu quero ouvir os 10 pregadores que falaram no YouTube, porque referências. os 10 pregadores são as minhas referências, até porque eles têm 3 milhões de seguidores. Quem é a senhora na fila do pão? Quem é a senhora na fila Que não tem da nem pizza? 300. Então, hoje, ser líder de jovem é profundamente desafiador, porque as referências deles não são nem aqueles Que eles estão conhecem, que eles convivem. diária. Então, Convivem. gente, como influenciar, e agora é uma outra questão,
como ser influenciador de jovens quando a influência deles não é uma pessoa, são várias. São várias. Inclusive, pessoas que se tornam personalidades quase que sagradas. Fale mal da minha líder, Mas fale mal do meu pastor, fale mal da minha igreja, só não fale mal daquele que Lá eu eu disse que é a minha defendo. referência. Aquele eu Lá eu defendo. Seja essa personalidade política, É verdade. seja Isso essa aí. personalidade gospel, permita-me, Sim. como cantor, como pregador. E assim, chegamos num nível que até aquilo que é pecado, claramente à luz da Bíblia, dependendo de quem cometa, se for uma personalidade, idolatria. Existe uma se- preocupação de de defesa, daquilo ali, de relativização. normalização. Então, como que a gente influencia a uma geração de jovens e adolescentes, de adultos, que não só perderam Deus como referência, a palavra de Deus como referência, mas também perderam pessoas sérias, íntegras, santas, não perfeitas, como referência. Porque eu não acredito que alguém que eu não conheça possa ser minha referência. Desculpe-me. É uma das coisas que eu sempre falo quando eu falo sobre referência lá no grupo. E eu sempre falo com eles assim, quem é a sua referência? Porque referência você precisa conhecer. Como que eu tenho como referência uma pessoa que eu não sei como é a vida dela? Se ela dá testemunho ou não, se ela realmente é cristã ou não, ou se aquilo que ela faz é uma performance. Eu não sei. Então, não tem como ter referência, e por isso que a nossa maior referência é Jesus, porque ele é aquele que se faz conhecido, É verdade. entendeu? Então, assim, ele é a nossa maior referência, e às vezes a gente tem todo mundo que a gente não conhece como referência, mas quem a gente conhece que deveria ser a nossa referência, nós não temos. E aí eu falo sempre isso, assim, eu sempre repito, gente, referência é quem a gente conhece. É quem eu posso ver o testemunho de vida. Aí os coaches passaram a ser referência, os Exato. mentores Aí passaram nos a ser dificultam, referência. nos dificultam. É isso que eu quero dizer, eles Entendeu? dificultam o trabalho de vocês. E muito. No outro dia não, várias vezes, alguns jovens chegam, pastor, eu quero ser discípulo do senhor para ser um bom pregador. Fala, não tem como. Não tem como. Mas por que não tem como? Não existe discipulado EAD, meu amigo. Não. É verdade. Não existe, você não mora perto de mim, a gente não pertence à Sim. mesma igreja, você não tem como. Eu sou fruto de discipulado, mas eu sou fruto de discipulado de um pastor com o qual eu andava continuamente, convivia. Sentava na mesa da casa dele para almoçar, para lanchar, para jantar. Tava eu pregava, presente. ele estava aqui na minha retaguarda dizendo. Fala devagar, ninguém compreendeu nada. Que a gente, Sim. quando começa, quer ir um monte de pregador. É igual uma metralhadora. Então, igual uma metralhadora. Então, se as pessoas hoje querem ser discipuladas, irmã Prisciliane, irmã Eliana, irmão Samuel, mentores que não conhecem, que podem ser pessoas sérias, corretas, eu não Sim, a estou gente falando também de não tá, caráter, né, falando mas assim, sobre isso. não convém. Porque o modelo bíblico de discipulado e de referência é de pessoas que conhecemos e que andam juntos. Josué, quem era a referência dele? Moisés. Eliseu, quem era a referência dele? Elias. É verdade. No Novo Testamento, quem era a referência dos discípulos? Jesus. Quem era a referência de Timóteo? Paulo. E por que nos nossos dias a referência minha precisa ser o meu pastor Zé Pedro? É É o isso meu. aí. A referência da senhora precisa ser o pastor Alessandro Malafaia? E, além deles, o bispo? A referência do senhor? Ai, não, minha referência, eu posso admirar alguém. Óbvio. Agora, a quem eu peço conselho? As pessoas me procuram o senhor, procura a senhora, pessoas que a gente não conhece. Sim. Nos procuram para pedir conselhos, tirar dúvida, tratar de problemas pessoais. Querido, por que você não procura o gabinete do seu pastor? Por que você não procura a sua líder? Porque se você não confia, o que você está fazendo ainda lá nesse espaço? Sim. Então, o desafio da fé cristã no período carnavalesco, ele perpassa pelo próprio desafio do dia a dia das pessoas não quererem ser discipuladas, preparadas por meio das pessoas a quem tanto Deus colocou quanto os seus líderes. A pergunta que eu apresento agora é essa. Como lidar com essa dilaceração da autoridade de liderança que vocês enfrentam? Porque vocês são líderes, mas, na verdade, vocês às vezes dividem a liderança de vocês com mais 20, 30 líderes que vocês nem conhecem e os líderes de vocês também sequer conhecem. Então, como que vocês conseguem formar uma identidade cristã naquele jovem que, tia, me dá um conselho, tio, me dá um conselho.
15h58, a senhora deu o conselho. 16h20, ele está ouvindo um recorte no Rios de 1 minuto e 30 segundos, que é na contramão do conselho que a senhora deu. Ele, tia, mas às vezes eles chegam para pedir conselho, a gente acha que ele realmente quer ouvir um conselho, aí quando a gente começa a falar, eles já cortam a gente e apresentam a solução, porque eles já ouviram antes. O que eles querem encontrar, às vezes, na gente é ponto de apoio para o desvio de caráter. Pro desvio, uma confirmação daquilo. Uma confirmação para dizer, não, mas desvio. se der errado, a tia que me deu o conselho. É o estilo, posso pular carnaval ou não, né? A questão não é pode. A questão é, aquilo agrada ou não agrada ao Senhor? Tudo é lícito, mas nem tudo Você convém. vai Eles querem encontrar ouvir a alguém nossa na opinião. rede. Sendo que já está dizendo, formada. Pode. Vai, Eles vão encontrar alguém na rede vai, vai dizendo, falar, pode. Pode. E ainda vai dar exemplo, vai mostrar Porque alguns filhos. eu sempre falo, É. quando vem aqueles questionamentos bases, pode ou não pode? Não é uma questão, não é não pode ou não pode. O que a questão Bíblia é diz? o que a Bíblia diz. Exatamente. O que, que Deus eles diz perguntam? sobre isso? Pastor, qual é a sua opinião? O que Jesus faria? Às no vezes os seu próprios lugar? alunos... Às vezes eu estou lecionando, aí eu faço uma pergunta, aí os alunos apresentam a resposta. Aí a primeira palavra dita pelos alunos na resposta, na minha opinião, eu às vezes sou irônico, mas na minha ironia contém às vezes até um pouco de contundência. Eu não quero ouvir sua opinião. Eu quero ouvir o que a Bíblia diz sobre o assunto. Sim. Fundamente a sua resposta. Porque hoje virou comum. Todo mundo tem opinião para tudo. Eu acho. Então, assim, eu não sou líder de jovem. Eu tenho conhecimento, à luz da Bíblia, tenho. Mas eu não posso me colocar na posição de que tem uma experiência acerca da qual não tenho. Então, o que mais tem nas redes sociais são pessoas que nunca lideraram nada, gente que nunca pastoreou, mas quer dar opinião de vida pastoral. Sim. Gente que nunca liderou, mas quer dar opinião sobre liderança. Gente que não se formou em teologia. Eu não estou dizendo que não pode dar uma opinião, mas que não estuda teologia, mas quer falar sobre teologia. Gente que não estudou ciência política, quer falar de política. Gente que não estudou pedagogia, quer falar de educação. Gente que não estudou direito, quer dar opinião de direito. Outro que não estudou engenharia, quer falar de engenharia. Desculpe a expressão que eu vou usar aqui. Humberto Eco, um filósofo italiano que já faleceu, ele disse assim, as redes sociais deu voz ao monte de imbecis. Eu não gosto muito da expressão imbecil, porque imbecil é uma pessoa que tem um débil mental. O que ele estava querendo dizer? As redes sociais deu voz a várias pessoas que outrora, ele disse literalmente isso, porque ele já faleceu, né? pessoas que ficavam em porta de botequim, batendo papo, e agora estão nas redes sociais como se estivessem ganhando o prêmio Nobel. Como se fosse autoridade. Como se fosse uma autoridade. Tivesse perícia Então, no como assunto. vocês lidam com essa pulverização da autoridade de vocês na formação de um caráter cristão que consiga vencer esse desafio? Como que Se mamãe estivesse aqui, eu falava assim, vou pegar uma vara de goiaba e vou dar nas tuas pernas. Depois do Você Não É Todo Mundo, ela agora vai retirar ali. Quem manda em as você frases sou de eu. mãe. Para Me obedece. no azeite. Assim, eu acredito que não tem um beabá pronto. E não tem como correr daquilo que é realidade. Sim. Mas o nosso trabalho é solidificar o que verdadeiramente é aquele que é a maior referência, que é Jesus, dentro da vida daquele jovem, para que ele possa reconhecer outras referências que estejam próximas a isso. Por quê? Porque ele vai começar a ver assim, aquele que está distante, eu não sei, não conheço. Você solidificar o conhecimento dentro da vida do jovem, ele auxilia você nessas questões. Eu acho que você precisa solidificar aquilo que... Não adianta. Às vezes você vai ter que falar todo dia. Às vezes você vai ter que falar toda hora a mesma coisa, mas para quê? A aprendizagem se dá pela repetição. Pela assim mesmo. repetição, entendeu? E não só pela repetição. Também sou da área, né, gente? Não posso ficar longe. Opa! Então, assim, não adianta. É ensinar. E não desistir. Por quê? Vai vir... E é um desafio até pra gente. Pra gente, porque assim, tem pessoas que ao redor têm uma voz muito mais, que está sendo muito maior e mais alta, porque tem 3 milhões de seguidores, porque está na mídia toda hora, mas a tua voz tem um decibéis muito mais baixo. E aí? Mas ela tem que ser constante. Mas aí ela precisa ser constante. E o conceito de ensinar hoje, muita gente confunde, não é transmitir conhecimento.
O conceito de ensinar hoje é mudança de comportamento. É isso aí. Então, se não mudou de comportamento, é porque ele não aprendeu. Não aprendeu. Se não aprendeu, repete. Repete. Aí as pessoas... Mas eu já ensinei. Amigão, você ensinou, mas ele não aprendeu. Isso E se ele não aprendeu, eu tenho um filho de 4 anos. Sim, isso. O nome que eu mais falo por dia é Benjamin. Delícia, bom. É o Tá no dia pré-1. todo. A segunda palavra deve ser não. Não, é o tempo todo. 4 Exato. Eu acho que as anos. 2 coisas que eu mais falo é Benjamin, não pode, não faz, sai daí. Repetição. 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 E sabe o que é Até interessante? aprender. Às vezes a gente pensa que ele não está ouvindo, que ele não está dando atenção. Só que a criança, nessa idade, ela ainda não tem controle sobre seus próprios impulsos. Só que, num dado momento, quando ele está tranquilo, que ele senta para bater um papo, ele mesmo diz, papai, não pode fazer isso, que você... Então, assim, ele está ouvindo. Exatamente. Ele ainda não aprendeu no sentido de assimilar aquilo internalizar aquilo como parte do comportamento Isso. dele permanente. Pastor, isso é fenomenal porque Deus fez assim com Israel. Pega o decálogo e observa o início das palavras, das frases, das orações. São Meu sempre Deus! não. É. Os verdade. nãos Chega, sendo Deus ensinam. E os nãos Os formam. nãos formam. É mais os não do que os sim. É quando a graça ela vai ser descoberta, explicada, iniciada, é que ele começa a explicar se você ama Deus sobre todas as coisas, separa o que é Deus e separa o que é coisa. Coisas. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, primeiro se ama, entende o que é amor próprio Exato. e coloca isso para o outro. Agora eu não vou precisar ficar repetindo para vocês a lista de não. Mas o início da formação do caráter é ouvindo os nãos. E aí, eu ouvindo a proposta da diaconisa Prisciliane, eu fiquei pensando, não é a resposta, né, assim, perfeita. Mas eu sugiro, em todos nós, obreiros, líderes, que entendemos essa questão da desautorização do pastor, do líder, para um coach, um pregador itinerante. Não que a itinerância seja uma luta, ela é uma benção, ela fortalece as igrejas quando bem aplicada. Mas eu proponho o fortalecimento, a reflexão do fortalecimento da igreja local. Porque o movimento deixo a minha igreja local para ir a uma igreja global, a uma igreja com o nome de mídia. Tem problema com Samuel, você tem problema com essas igrejas? Não, eu tenho problema com o nosso pensamento de desprezar, a nossa postura de desprezar a igreja local que nos conhece, Exatamente. que ali a gente pode entender quem é referência, e é esse pastor que vai na sua casa, é esse líder que tem o seu telefone, que ora. Então, existe uma necessidade de um movimento agora para a gente preservar a igreja local. As congregações, elas são igrejas locais. Sim. E que elas estão sendo substituídas por muitas pessoas na busca pelo quê? Por um culto já pronto. E eu chego lá, tem uma figura ilustre. Isso é um desafio. É um desafio É um enorme. desafio. Eu costumo dizer, pastor Samuel, a missionária Helena Ramos ouve isso muitas vezes da minha parte, porque ela me ouve pregar bastante lá em Santa Cruz. O lugar mais importante da minha vida ministerial enquanto pregador é o púlpito da minha igreja. É isso. Nenhum outro púlpito é mais importante do que o púlpito da igreja onde eu congrego. Pastor, o senhor tem sonho de pregar em muitas igrejas? Tem, mas nenhuma outra igreja, nenhum outro púlpito, para mim, é tão importante quanto o púlpito da igreja que eu faço parte. Por quê? É ali que o povo me conhece. É o meu pastor que, ao ceder o púlpito como cede muito a mim, quando ele me cede, ele está reconhecendo o chamado que eu tenho. E confia. E confia. Exatamente. Então, hoje, alguns pregadores, eles são supervalorizados na igreja dos outros E não na sua. e na própria igreja deles, eles, às vezes, não são reconhecidos nem como bons obreiros. Então, por isso que essa Porque a questão gente de quer olhar... servir o outro e esquece de servir em casa. E por isso que eu gosto de Davi, rapidinho, só Fica à deixar o vontade. senhor concluir. Por isso que eu gosto de Davi, que quando os irmãos dele vão à guerra com Saul, ele fica em casa e ele já tinha sido ungido.
Mas ele permanece em casa. E vai dizer a palavra de Deus que o seu pai dá uma ordem para ele, mas foi em casa que ele recebeu a ordem, pelo seu pai. Então, ele vai servir. E quando ele chega lá no arraial, ele não vai, eu tô aqui. Não, ele primeiro faz o que o pai mandou, Sim. que a casa dele manda. Então, assim, eu acho, não tenho certeza, que às vezes a gente quer servir muito mais fora de casa do que dentro de casa. No entanto, que o seu irmão próprio o despreza e diz assim, aquelas poucas ovelhas que você cuida, Davi, não é isso que o irmão dele fala? E aí eu fico pensando assim, desprezando o trabalho de casa. E muitas das vezes os nossos irmãos desprezam os nossos trabalhos que nós fazemos em casa. Sim. E aí a grande questão aqui é, a gente precisa entender que para servir o outro, a gente precisa servir em casa primeiro. Ele não só serviu em casa por orientação do pai, mas eu disse, pregando ano passado, no Congresso dos Jovens lá da UMA-10, eu preguei sobre exatamente esse texto. Eu disse que a primeira atividade de Davi, depois de ungido como rei, não foi reinar, não foi com cetro na mão, foi ser pajem de armas do seu próprio líder Saul. Ninguém será um grande obreiro sem que antes seja um bom obreiro na sua própria igreja, servindo ao seu próprio líder. E hoje, vocês, desculpem chamar de vocês, as senhoras têm um grande desafio. E qual é o desafio? De, às vezes, de ouvir pregadores e pregadoras que são até bons, Sim. mas que eles não são tão bons na igreja deles, porque eles quase não frequentam a igreja deles. Porque hoje nós vivemos um tempo em que todo mundo quer ter agenda grande, lotada, bem requisitado, está até em voga ou na moda, agenda do mês. Isso, aí você olha a agenda do mês, 30 dias a pessoa, 30 dias pregando. Aí, que dia essa pessoa ouve o pastor? Que dia ele vai na escola bíblica dominical? Que dia ele se alimenta? Ele não precisa escutar ninguém. Não precisa escutar ninguém, não precisa ser corrigido. E são justamente essas pessoas que se tornam referência daqueles a quem nós E lideramos. o bispo Daniel falava, o nosso saudoso bispo falava, quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Isso é verdade. Gente, nós estamos caminhando aí para... Sério? O assunto aqui a hora passa rápido, o tempo passa rápido. Estamos aqui à vontade. O assunto é bom. Agora que o negócio tá ficando bom. A conversa é muito agradável. Paramos de tremer, né, Prisciliane? No início a gente vai ficando nervoso, depois vai ficando mais à vontade. Mas, assim, o assunto, além de ser bom, as nossas contribuições, elas se harmonizaram ou se harmonizam. Nós estamos discutindo sobre o desafio da fé cristã no Carnaval. Percebemos que essa celebração da carne, ela não é uma novidade. É verdade. Ela é uma prática antiga que se manifesta com roupagens distintas dentro de cada período específico da história e dentro de cada cultura. E o cristão sempre foi desafiado a ser diferente de tudo isso que é apresentado no mundo, porque, embora no mundo ele viva, do mundo ele não é, na nossa linguagem bíblica. Então, isso é um grande desafio, primeiro porque a fé cristã ela se dá ou se situa num campo de batalha. Segundo, que é desafiador porque a gente precisa ser diferente mesmo. Não dá para sermos, como frisei aqui em diversos momentos, receptáculos da cultura. Nós precisamos ser agentes transformadores de cultura. É verdade. E, para tanto, como foi proposto por vocês, uma vida de contínuo enchimento. É verdade. Uma vida de santidade. Uma vida cristã sem personalização dos nossos cultos, da nossa fé. Uma vida de formação de caráter cristão por meio do discipulado. Sem discipulado, não tem como ser um bom cristão. Sem ser um bom cristão, como você vence desafios? Não consegue. Você não vence desafios. Desafio de manutener ou de manter a própria identidade cristã. E se tratando especificamente não só do Carnaval, mas o que rege esse mundo de hoje, nós temos o desafio, eu citei aqui, me esqueci da segunda expressão, mas agora me lembrei, o desafio da nossa ética deontológica, que é a ética do dever, e a ética teleológica, a ética do fim. A ética dessa sociedade é a ética do fim, em que os meios justificam os fins que se quer alcançar. Se para vencer, agora eu estou falando da cadeira de quem
gosta do carnaval, desfila, essas coisas todas. Se para vencer um carnaval, se a minha escola de samba tem que colocar mulheres nuas, eu vou colocar. O crente não se utiliza desse expediente. O expediente do crente é ética deontológica, é ética do dever. E na ética do dever, a gente tem a teologia do corpo. Na ética do dever, nós temos um padrão de ser diferente, de ser sal, de ser luz. Há um contexto de Efésios, eu estou muito com a carta de Paulo aos Efésios no coração, aqui no podcast. Se nós analisarmos o capítulo 1 ou 3, Paulo apresenta propósitos eternos de Deus. O que Deus fez por nós? O capítulo 4, 5 e 6 é o que nós devemos fazer em resposta ao que Deus fez por nós. Ele nos justificou, Ele nos assentou nos lugares celestiais, Ele nos redimiu, Ele nos comprou com seu sangue, e agora? Aí o capítulo 4, 1 e em diante, pelo menos até o capítulo 5, na verdade, mais precisamente, pelo menos eu vou caminhar para encerrar e dar a palavra a vocês nesse aspecto. 7 maneiras do crente andar. Qual é o desafio da fé cristã no período do carnaval? Andar diferente de quem curte carnaval. Andar na contramão do mundo, né? Andar na contramão do mundo. Aí o capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: andeis de modo digno da vossa vocação. E o andar ali, o termo grego peripitel, é comportamento. Seu comportamento deve ser de modo digno da vocação. Aí no versículo de número 3, andar em unidade. Versículo de número 11, que ele fala sobre os dons ministeriais, e os versículos seguintes, 12, 13, andar para a maturidade, porque os dons ministeriais eles foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Aí o versículo 17 diz: andai diferente dos gentios. O capítulo 5, versículo 2 diz: andai em amor. O versículo 8 do capítulo 5 diz: andai como filhos da luz. E aí o versículo 16, eu quero concluir com ele, diz assim: andai como sábios. E como andar como sábios? Aí ele diz assim: pelo que não torneis a ser insensatos, remindo o tempo. Verdade. E o termo ali, a ideia é do remir o tempo, é aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. E não vos embriagueis. Perdão, ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra ali, enchei-vos do Espírito Santo, se nós percebemos, ela está no imperativo, no presente contínuo e no plural. Então, ser cheio do Espírito Santo não é opção, é determinação. Ser cheio do Espírito Santo não é uma tarefa atribuída apenas a pastor, diaconisa, missionário, líderes. É para todos os cristãos. Ser cheio do Espírito Santo não é só no SPR, não é só no REC, não só na festa da UMADESC. É contínuo, é todos os dias. E é para, não só todos os dias, mas está no presente contínuo. Está no plural, é no imperativo, mas, em quarto, está na voz ativa e passiva ao mesmo tempo. Quem enche não sou eu, é o Espírito Santo. Mas eu permito ser cheio. Então, eu caminho para concluir dizendo aos nossos ouvintes, aos que nos assistem, porque alguns só podem ouvir por algumas razões, outros podem ouvir e ver, outros só podem ver e não ouvir. Mas eu digo a todos que assistem esse podcast: como vencer o desafio no período de carnaval sendo cristão? Ande diferente. Simples. É simples. E para andar diferente, o que eu faço? Tudo aqui que nós falamos. É verdade. Ser cheio, buscar continuamente, ser santo. Você entender que o seu corpo não é seu corpo. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele é membro do corpo de Cristo. Seu corpo não serve para erotização. Seu corpo não serve para sensualização. Seu corpo não serve para o pecado. Seu corpo não serve para a prostituição. Seu corpo não serve para a impureza. E isso não é só no período do carnaval. Porque passou o carnaval, e aí eu estou com 2 líderes de jovens. Você que namora, você que é noivo, você beija na boca. E quando beija na boca, não tem hormônio que não grite. É verdade. Grite. Então, seu corpo não é para o seu namorado tocar em partes que não deva, antes do casamento,
como disse um... Nós vamos abrir um novo podcast. Como disse um novo... Namoro, noivado, Como disse casamento. um pregador, quem não respeita o seu corpo não é digno do seu coração. Então, se a pessoa não tem respeito pelo seu corpo no namoro, como que vai ser digno de ter o seu coração para o resto da vida num casamento? É verdade. Então, se o seu namorado não respeita o seu corpo, e não é só no período do carnaval, porque às vezes, como debater o tema é o desafio da fé cristã no período do carnaval, às vezes a pessoa diz, é só no carnaval. Não. O que nós estamos frisando aqui é que é na vida cristã. Constância. Muito bom estarmos aqui falando sobre isso. Pena que o tempo é pouco e o assunto é extenso. Meu Deus. Missionária Eliana Ramos, muito obrigado pela participação da senhora, pela sua estadia aqui nesse curto período de tempo, e creio que é a primeira de muitas outras ocasiões. Eu até julgo, e aqui eu me pedi ao pastor Luiz Guatura, a missionária Ana Helena, aos nossos bispos, que as líderes de jovens, seja a missionária Eliana Ramos, a diaconisa Prisciliane Vieira e tantas outras, retornem mais vezes ao podcast, até porque os nossos jovens são potenciais alunos da Faculdade de Estudo Bíblico Ebenezer, e nós precisamos responder muitos dilemas que atormentam a fé cristã. E a teologia ela tem essas respostas. E aqui é um espaço onde a palavra de Deus tem voz para responder. Então, muito obrigado pela presença da senhora e que a senhora volte mais vezes. Suas considerações finais, missionária. Eu agradeço por esse convite maravilhoso. Pena que realmente o tempo é pouco, né? E a gente precisa ir para casa. Muito obrigado, tá? Pelo convite, por estar aqui nessa tarde. E você que assistiu, você que vai assistir, coloque no seu coração tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Falou nesse podcast. Não é fácil, mas também não é impossível. Se coloque nas mãos do Senhor. Deixa Deus te guiar. Agradecer ao pastor Luiz Guatura, a minha querida amiga Ana Helena, aos nossos bispos, bispo Abner e a bispa Marvi, muito obrigado por estarmos aqui. E mandar um abraço ao meu querido pastor Zé Pedro Teixeira, pastor Edinai, que eu não poderia deixar, né? Amo de paixão. Deus abençoe. Logo mais estarei lá no nosso culto de adoração ao Senhor. Maravilha, muito bem. E aqui, com a licença e com a permissão aqui da nossa liderança, se você não tem nenhum lugar para ir, o seu lugar no período de carnaval é na igreja. Então você tem aqui como primeira opção, não na ordem de prioridade, né? Como uma das opções, melhor dizendo, você tem o REC, Renovação Espiritual no Carnaval, lá na Catedral da Assembleia de Deus de Santa Cruz, a missionária Ana Ramos, num dos dias enquanto coordenadora do jovem, ela conduz lá o culto. Isso. Mas você também tem uma outra opção que eu já vou te apresentar, ou relembrar. Mas antes disso, quero dizer à missionária, à diaconisa Prisciliane Vieira, da alegria de tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas contribuições. Eu digo, a vida da teologia não é só teologia. A vida da teologia também é a experiência da teologia no dia a dia. Então, ouvir a senhora é também receber experiências de como a teologia deve ser aplicada no dia a dia. A teologia é muito bom, a academia é maravilhosa, mas se ela não servir para a vida, ela não cumpriu o seu propósito. Então é muito bom ter a senhora entre nós, ouvir as suas experiências, os desafios, e desejamos que a senhora retorne outras vezes. Suas considerações finais, diaconisa Prisciliane Vieira. Eu quero agradecer pela oportunidade, claro, né, aos nossos bispos, Bispo Marvi, Bispo Abner, e com certeza, né, aos nossos diretores e coordenadores, a doutora Ana Helena, ao pastor Guatura. Não posso também deixar de mandar um abraço aos meus pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia, pastora Aline Malafaia, né, até porque eles são aqueles que nos incentivam, estamos aqui também, né, por causa deles. Eu também quero agradecer aos meus amigos aqui da mesa, Deus abençoe vocês, né, e também ao pastor Rafael, um prazer conhecê-lo, né, aprendi muito aqui nessa aula, pequena aula, e aqueles que estão nos ouvindo, se eu posso dizer e lembrar, todas as vezes que você tiver alguma dificuldade dentro desses desafios, não só no período de carnaval, lembre-se quem vocês são em Cristo Jesus. Né? E a palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro 2,9, sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Não negociem a sua identidade em Cristo. Amém.
Maravilha. Se você não tem nenhum lugar decente para ir no período de carnaval, o SPR, lá da Assembleia de Deus em Campo Grande, Ministério de Madureira, que a nossa irmã diaconisa Prisciliane Vieira ajuda a coordenar, é um espaço onde você pode participar nos dias 15, 16 17 e 18. 17 e 18. Lá o negócio é mais estendido, viu, irmão? 4 dias. 4 dias. Então 4 você tem. dias. Se você mora mais perto de Campo Grande, vá para Campo Grande. Se você mora Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba, perto de Guaratiba, Cadete. fica mais perto de É Santa isso aí. Cruz. Se você mora em Realengo, É, Bangu, aí você vai para Campo Grande chega primeiro. Mas não vai ficar trancado dentro de casa assistindo desfile de escola de samba e nem sendo tentado aí para bloqueio. isso. Pastor Samuel Vieira, uma alegria, uma satisfação ter o senhor aqui, representando a faculdade. Eu fico muito feliz em ver que em Madureira nós estamos produzindo jovens interessados pela teologia, buscando conhecimento acadêmico e sendo útil à sua própria igreja raiz, né? Porque alguns passam a conhecer e passam a pensar, o espaço já não serve para mim, que agora eu conheço demais, então estou cabendo só em outro lugar. Mas é bom ter o senhor aqui. Amém. E ver que o senhor tem sido fiel, e essa é uma palavra que para nós de Madureira é muito, muito importante, tem sido fiel à igreja que o senhor está ao longo de toda a sua existência, praticamente, à faculdade, e ver o crescimento do senhor, amém, sempre percorrendo os seminários do IB como professor e hoje professor da faculdade. Isso também é uma alegria para o meu coração e ver que a própria faculdade está dando oportunidade para os seus filhos, para aqueles que cresceram em Madureira. Então, ter o senhor aqui é, na verdade, também uma oportunidade para dizer para os jovens que vale a pena estudar teologia, fazer curso de graduação, se preparar, porque as oportunidades, aí eu pego um gancho no pastor Zé Pedro, surgem para quem está preparado. Então, o senhor é um homem preparado, uma alegria tê-lo aqui, representando a faculdade como professor. Suas considerações finais e a minha gratidão pela sua presença. Amém. Maravilha estar aqui com essa equipe. Ficamos tranquilos, em paz, porque nos reconhecemos como família. E os nossos objetivos em relação ao reino de Deus se alinham, né? Graças a Deus por isso. Louvar a Deus pela vida dos meus pastores presidentes, Bispo Abner, Bispo Marvi, que é a diretora-geral da nossa faculdade IB, a missionária Nelena Dias, doutora Nelena Dias, que é a diretora administrativa, coordenador de curso, que é o professor doutor Luiz Guatura, pastor presidente na Assembleia de Deus Terra Brasil. De fato, eu fiz teologia com 18 anos. Foi a minha primeira escolha de ensino superior. E eu me recordo que uma das primeiras aulas, os professores perguntavam qual era o seu objetivo. E eu falava, servir melhor a igreja local. E se Deus me concedeu uma oportunidade, eu quero servir com a teologia em Madureira. E no momento em que eu fui designado para uma congregação muito pequena, num lugar de grandes enfrentamentos, criminosos, facciosos, Deus me disse, hoje você está aqui, mas um dia você vai participar de um projeto que tem imagem, tem som, tem vídeo, tem papel. Olha a gente aqui, para dizer como é possível para aquele que se esforça, para aquele que escolhe estar na presença dele. E louvado seja Deus pela vida da nossa liderança, que me concede essa oportunidade de estar aqui hoje. O versículo para a nossa meditação, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. No meio dessas decisões, guarda o teu coração. Entenda que pode ser normal para todo mundo, mas para você não. As coisas para você são diferentes, porque você pertence ao Senhor. Deus abençoe a todos. Maravilha. Pegando aqui a carona nas palavras do pastor Samuel, que estão de acordo com a Bíblia, nem tudo é lícito,
Ou melhor, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Uma coisa que te é lícito e convém é fazer o curso Bacharel em Teologia. Por favor, um abraço para meus alunos. Então, entre em contato conosco, DDD 21 99719 2968, 99719 2968, DDD 21, entre em contato conosco, venha para o que é lícito e para o que convém. Conhecer a Bíblia, para que você possa servir melhor a Deus, a igreja e a sociedade. Até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Uau, rapaz. Foi, Pina?